deixa eu me apresentar primeiro, né? Então, eu sou o doutor Alexandre Costa, sou oftalmologista responsável lá pelo setor de córnea, de transplante de córnea lá do Hospital Santa Amaro, né? Na equipe da oftalmologia, que o doutor Luiz Fomentin é o chefe lá, o responsável, né? E fui aluno dele lá na Unifesp, então ele acabou me convidando, me levou lá para o Guarujá, já tem uns 5 anos, 6 anos que a gente está lá, né? A gente conseguiu credenciar o hospital para fazer transplante, então, assim, a gente, nesses últimos anos, tem feito bastante transplante de córnea lá na cidade do Guarujá, que nunca tinha sido feito, né? Então, isso foi um ganho enorme. Mas com esse ganho também vem muitas responsabilidades, né? Então, a gente tem cada vez mais recebido casos graves, casos de referência, que a gente precisa resolver, né? Então, começa a aumentar o nível de complexidade à medida que a gente também faz procedimentos de mais alta complexidade, né? E isso me traz muita ansiedade, porque fica nas minhas mãos, muitas vezes, nas nossas mãos, né, Luiz? É Então, a verdade. gente, Embora é uma responsabilidade muito grande para todo mundo, mas você está na linha de frente ali, né, Alexandre? isso. Então, assim, por exemplo, E não é fácil. dando um exemplo aí bem recente, né, um paciente que chegou com uma infecção corneana bilateral, então um paciente com 50 anos de idade, que mora sozinho, que caiu uma sujeira no olho e infeccionou os dois olhos de uma vez, numa infecção super grave e que era aquela história. Eu podia falar assim, olha, eu não tenho recursos para te tratar aqui, vai para São Paulo, ou a gente encara a situação, né? E aí internei, estamos tratando e tudo mais. E nesse momento, a identificação do agente infeccioso é fundamental, porque senão eu não sei o que tratar, né? Então, é nisso que a gente precisa aprimorar, não só nisso, em todos os sentidos, né? A gente precisa aprimorar os cuidados no hospital, a higiene com tudo que a gente faz, tudo que a gente lida, enfim, né? Biossegurança. Mas essa questão do laboratório, da identificação, né? Para vocês terem ideia, quando eu entrei lá 5 anos atrás, a equipe de oftalmologia não fazia coleta de cultura nenhuma, nunca, né, de córnea de conjuntiva. Então eu comecei a buscar isso. Hoje em dia a gente faz a coleta da cultura usando o meio de transporte de Stuart, né? Mas que a Cecília vai poder explicar um pouco melhor aí como que eles fazem lá na Unifesp, como que a gente faz lá, que é uma forma que eles encontraram lá que é mais eficiente, né, a gente fazer, talvez sem ter que aumentar muito o custo disso. Eu queria agradecer muito a Cecília por ter aceito o convite, né? Então, a Cecília ela é responsável lá pela parte do Laboratório de Microbiologia Ocular da Unifesp e ela tem uma experiência enorme nisso, né? Então, é uma super autoridade para falar com a gente sobre o assunto, já me salvou muitas vezes aí. E obrigado, viu, Cecília, por ter aceito. Boa tarde a todos. Agradeço ao Hospital Santo Amaro, na pessoa do Dr. Luiz, chefe da oftalmologia, e ao Dr. Alexandre, que é o chefe da córnea, pelo convite. E estejam à vontade para perguntar, se quiser interferir, porque muitas vezes as dúvidas passam e, enfim, depois não conseguem. Então, estejam à vontade. Eu tenho uma experiência longa, então desde o começo, coisas que vocês vão ver aqui, nós fomos tentando adaptar da melhor forma possível para que tenhamos um melhor resultado. O bom resultado dentro do laboratório resulta para o médico uma ótima conduta, né? Então, a minha aula é geral, vai abranger tanto, vou falar coisas aqui que os médicos já sabem e vou falar coisas que o pessoal do laboratório, meus colegas, provavelmente também já sabem, mas é boa essa interação porque eles também vão ver as dificuldades que o laboratório também tem e é diretamente proporcional a coleta, os cuidados com a coleta, com o resultado do laboratório, né? Bom, então, os exames laboratoriais, eles servem de orientação diagnóstica ao clínico. Então, mesmo que o clínico tenha uma ideia do qual a enfermidade com que ele está lidando, né, o agente, só o laboratório que vai dar ao médico as informações sobre o agente etiológico. Então, uma lâmina de Gram, né, que rapidamente é feita, né, a partir do momento que chega ao laboratório, a coloração leva em torno de menos de 10 minutos, mais o tempo de observação. Então, se o médico souber que ele está lidando, e aqui nesse slide, vocês observam tudo que nós fazemos aqui, né? Então, a presença de bacilos gram-negativos, é lógico, uma lâmina que é lida no mesmo dia, no mesmo momento,
eu só vou poder fornecer para o médico, olha, temos bacilos gram-negativos na lâmina. Ele já vai direcionar o tratamento para esse paciente. Diferentemente, se eu falar, olha, temos estruturas fúngicas, é importante para ele saber se eu estou lidando com um fusário, com um aspergillus, um penicillium, é importante, mas o leque de drogas que o médico oftalmologista vai usar nesse olho com uma infecção fúngica, o leque é muito pequeno. Então, se ele já souber que é uma infecção fúngica, muitas vezes ele suspende um corticoide que eventualmente ele estaria dando na suspeita de uma infecção bacteriana, que vai até alimentar o fungo e vai já direcionar esse tratamento, suspendendo a medicação antibiótica para um antifúngico, assim como uma micobactéria ou mesmo uma infecção parasitária no caso de acantameba. Então, isso orienta a conduta terapêutica do médico e também fornece informações epidemiológicas que vocês, com o tempo, irão ter da situação que vocês pegam no hospital. Qual a bactéria mais prevalente, ou o fungo, qual o tipo de agente. Então, os exames laboratoriais, eles vão diferenciar as várias afecções, vai diagnosticar o agente etiológico. Através da histologia, ele vai fazer uma avaliação celular do hospedeiro frente a esse agente e a suscetibilidade desse agente etiológico, seja ele bactéria ou fungo leveduriforme, às drogas. E para que tudo isso ocorra, é necessário que os exames sejam pedidos adequadamente, a qualidade e a manutenção do material colhido e as informações sobre o paciente. Então, é importante o laboratório, pelo menos eu vou falar em relação ao laboratório, que eu sou a responsável, se esse paciente teve algum trauma, se ele está usando alguma medicação, há quanto tempo ele está com essa sintomatologia, porque o doutor Alexandre estava comentando um pouco antes de um paciente que ele teve recentemente, e esse paciente, ele teve um trauma com material de reforma, de areia, enfim, material que provavelmente deve ter causado ou agravado a situação que esse paciente tinha nos olhos dele. Então, os exames microbiológicos, eles vão permitir a avaliação celular do hospedeiro, o encontro, isolamento e identificação sejam de bactérias, fungos, protozoários e a sensibilidade desses micro-organismos aos antimicrobianos. Então, para os médicos, não tanto para o pessoal do laboratório, o que nós fazemos aqui na escola, então é a microscopia direta que nós usamos no caso para observação do Demodex, que é um ácaro que fica perto do bulbo dos cílios. Nós fazemos a bacterioscopia, coloração de Gram, para observação sejam de cocos, de bacilos, a coloração de ZIL para observação de bacilos álcoácidos resistentes, sejam micobactérias ou actinomicetos, a citologia, que vai nos dar a resposta do hospedeiro frente a esse agente. Então, nós também observamos nessa citologia, por exemplo, as células, os eosinófilos, que podemos não saber a que esse paciente tem uma alergia, mas a presença dessa quantidade de eosinófilos demonstra que o paciente provavelmente tem uma conjuntivite alérgica. Podemos não saber o alérgeno a que ele desenvolveu essa alergia, mas sabemos que o médico vai poder tratar uma conjuntivite, até preventivamente, uma conjuntivite alérgica. E o cultivo sejam de bactérias, fungos ou protozoário acantameba. Atualmente, a nossa identificação é automatizada, uma parte dela, mas nós também podemos fazer a identificação clássica, então, a de bancada mesmo, com todos os insumos necessários. E, finalmente, a prova de sensibilidade aos antibióticos, né, seja por discodifusão ou por concentração inibitória mínima, sendo que, para alguns antibióticos, já o resultado só é dado com um MIC. Tá? Quanto aos locais de colheita em oftalmologia, nós podemos colher aqui de todo o aparato ocular até a parafernália que eventualmente vai ao olho. Então, lentes de contato, o soro que é usado para limpeza de lente, a caixinha mesmo do estojo da lente, lentes cosméticas, como vocês observam aqui, uma lente colorida, né, que muitas vezes o paciente nem tem uma sintomatologia não tem uma úlcera de córnea,
mas o próprio médico, ao exame da lâmpada de fenda, muitas vezes já vê depósitos e essa lente colocada no meio líquido, pode ser um BHI, um TSP, ou mesmo um glicolato, já nos leva a, como vocês observam aqui, a turbidez do meio de cultura, que há uma contaminação bacteriana ou fúngica nessa lente de contato. Então, embora o paciente ainda não tenha uma úlcera de córnea, isso demonstra que se ele tiver uma pequena ulceração, até do mau uso da lente, pode levar essa infecção para dentro do olho, causando uma úlcera de córnea. Quanto aos materiais que usamos para a colheita, nós usamos uma espátula de Kimura, que é um material adequado para a colheita. Não sei se todos conhecem, mas o doutor Alexandre acho que pode demonstrar, se quiser. São umas espátulas específicas, mas na ausência dessa espátula, nós podemos inclusive usar uma lâmina de bisturi para a colheita. Raramente usamos os suaves, né? Os suaves têm que ser suaves alginatados, não deve ser o uso de cotonete, deve ser desaconselhado, porque o cotonete, no algodão que envolve, aquele dapron que envolve o cotonete, ele tem uma substância germicida, o que pode inibir o crescimento da bactéria. Enquanto nós queremos que essa bactéria cresça, se desenvolva, para que nós possamos isolá-la e identificá-la. Os suaves nós usamos apenas para, no caso de coletas de conjuntiva, ou no caso de uma úlcera de córnea, quando essa córnea está em melting. Se não, usamos a espátula de Kimura ou uma lâmina de bisturi. E isso já depõe um pouco contra o meio de Stuart, que vem com aquele suave, que até é um suave bastante grosseiro para uma colheita tão delicada como a de uma úlcera de córnea, que muitas vezes é milimétrica. Mais para frente eu vou falar de meios de cultura, mas esse é um dos principais motivos que nós usamos, nós orientamos, inclusive, as coletas para os médicos, de colher o material diretamente nos meios de cultura, tá? Com muito cuidado, usando uma lamparina, como vocês observam nessa bandeja aqui, tá? Essa lamparina, ela dá um halo de aproximadamente 20 a 30 centímetros de diâmetro de esterilidade. Então, aqui nós ensinamos o médico que deve colher próximo, tirar o material do olho do paciente, colher próximo ao fogo, evitando qualquer contaminação externa. Então, vocês vão ver depois alguns cuidados que nós tomamos, né? Além disso, como eu já falei, o uso da lamparina, colírio anestésico quando necessário, e as lâminas para microscopia e os meios de cultivo sólidos e líquidos. Então, dos meios de cultivos, nós não usamos nenhum meio restritivo. Ao contrário, nós usamos meios de amplo espectro para que pegue qualquer micro-organismo, ou seja, bactéria ou fungo que eventualmente venha crescer. Então, nós usamos o agar-sangue, que permite o crescimento da maioria das bactérias, e esse agar-sangue, posteriormente à coleta, é colocado numa incubadora a 36, 37 graus, durante um período, eu vou falar mais para frente, até 7 dias. O agar-chocolate, que para quem não conhece, ele tem esse nome por causa da cor, mas na verdade ele é o agar-sangue. Esse sangue é hemácia de coelho ou de carneiro, atualmente são hemácias de cavalo que nós usamos, e é um agar-sangue que é preparado, que você aquece esse sangue para que as hemácias se rompam e ele se torne mais rico que o agar-sangue. Então, esse agar-chocolate, ele também é colocado numa incubadora por um número de até 7 dias, e essa incubadora ela tem uma porcentagem de CO2. Então, é uma estufa com 5 a 10% de CO2. E, finalmente, o agar saburô, que é um agar que é adequado com nutrientes adequados para o crescimento de fungos, e nós colocamos esse agar saburô numa incubadora a 25 graus, que é a temperatura praticamente ambiente, e por um período de até 3 semanas. Além disso, nós usamos também os meios líquidos, BHI ou TSB, que são meios de cultivo líquido, e o tioglicolato também, e quando necessário, o meio de transporte para acantamento. Alguns cuidados que nós devemos colher, até porque normalmente é o médico quem faz a coleta, então uma higiene ocular. Então, não é raro o paciente chegar ao médico ou mesmo ao laboratório, se houver um médico para a colheita, com os olhos assim com muita secreção. Então, essa secreção toda deve ser removida com soro fisiológico. Essas crostas todas que não são
adequadas, aí os micro-organismos já estão contaminados pela flora da pele, então esse material todo deve ser removido, mesmo conjuntivites, que tem uma produção de fibrina, esse material também deve ser removido. A bactéria sempre procura material sadio para invadir, né? Suspender a medicação sempre o máximo de tempo possível, então não é raro, muitas vezes são pacientes idosos, pacientes que usam alguma medicação, ou um lubrificante, ou mesmo, às vezes, alguma medicação para glaucoma. Então, essas medicações muitas vezes têm conservantes que inibem o crescimento da bactéria. E quem determina a suspensão dessa medicação é o médico. Então, a gente tem uma positividade boa aqui no laboratório, a maioria, nós estamos num hospital terciário, né? O Hospital São Paulo é um hospital terciário, então, um grande número de pacientes já chegam usando uma medicação, um colírio. Nós temos uma positividade boa, mas é importante que o médico saiba que o uso do colírio pode inibir o crescimento bacteriano. Então, se puder, em casos de conjuntivite, muitas vezes suspende-se a medicação por uma semana e às vezes até o paciente acaba sarando, porque o médico, às vezes, no afã de tratar o paciente está quase que semanalmente no seu consultório, doutor, meu olho está seco, e o médico vai trocando o colírio, e quando ele suspende, na verdade, o que estava ocorrendo era uma toxicidade. Outras medicações, como medicações de glaucoma, às vezes não tem como interromper. E mesmo uma úlcera de córnea, que já está em estágio adiantado, que o médico até observa que a medicação que ele está usando não está fazendo o efeito desejado, mas se suspender é capaz de piorar. Então, se o médico conseguir suspender 12 horas, se conseguir suspender 24 horas, quanto mais ele conseguir suspender, melhor. Muitas vezes não é possível e nós colhemos em vigência mesmo do uso do colírio. Corantes fetais também possuem conservantes que podem impedir o crescimento da bactéria. Então, eu sei que a maioria das vezes o paciente chega no consultório e já é pingado fluoresceína. Se puder dar uma lavadinha com soro fisiológico nesse olho para tirar um pouco essa fluoresceína, também ajuda bastante. Em relação ao ambiente, de preferência, ar-condicionado desligado. Nem sempre os filtros de ares condicionados são limpos de maneira adequada. Aqui vocês observam um filtro de ar condicionado que foi retirado de um centro cirúrgico. Então, ar-condicionado ligado são micro-organismos em suspensão. Os meios de cultura que usamos são meios de cultura sem nenhum inibidor de crescimento. Então, qualquer coisa que eventualmente caia nas placas, isso que cair nas placas pode crescer. Como vocês observam aqui embaixo, essas duas placas foram coletas de humor vítreo. E aí, isso aqui que está crescendo é o quê? É do olho do paciente, é uma contaminação ambiental que a pessoa não desligou. Eu peço para o médico colher novamente. O humor vítreo é um procedimento extremamente delicado, um procedimento extremamente agressivo, onde se vai com uma agulha dentro do olho do paciente, fica bastante complicado, né? E só lembrando que todos esses materiais, eles têm que ter, novamente, são materiais que não têm conservante, eles são acondicionados em geladeira, e só para falar que a geladeira onde se guarda o material de laboratório, assim como se guarda a medicação, é para uso exclusivo dessa finalidade, não para colocar refrigerante para ficar, ou outras coisas para manter fresquinho. Em relação ao material, ele deve estar sempre devidamente esterilizado, identificado. Importantíssimo, os meios de cultura são conservados em geladeira. Eles devem ser retirados 5 a 10, 15 minutos antes da coleta para serem mantidos em temperatura ambiente. O micro-organismo, se houver numa úlcera de córnea, numa conjuntivite, ele está no nosso organismo a cerca de 36 graus. Então, se você colher esse material e semear imediatamente na placa que você acabou de retirar da geladeira, a placa que deve estar em torno de 4 graus, você vai dar um choque térmico nesse micro-organismo, matando esse micro-organismo. Aí, às vezes, é dos resultados falso negativos que nós temos, que não é culpa do laboratório, é culpa do médico que procedeu à coleta.
mesma coisa, essa semeadura sempre próxima ao fogo. Então, é exatamente desta maneira que nós procedemos, que é orientado para os médicos fazerem. E após a coleta, esse material deveria ser imediatamente encaminhado ao laboratório. Nunca deve-se colocar as placas após semeadas de volta na geladeira, porque não tem sentido. Ou se encaminha direto para o laboratório, ou se deixa a temperatura ambiente, até o momento de ser levada para o laboratório. Essas placas, normalmente nós costumamos vedá-las com uma fita crepe mesmo. Nós temos a presença de voadores, de formigas, que podem acontecer isso. É um meio rico, então as formigas podem caminhar na superfície da placa e os voadores também podem penetrar. Quem trabalha em laboratório sabe, quem já teve contato com uma placa de cultura sabe que ela tem, entre a tampa e a base, ela tem um pequeno jogo. Então, podem entrar voadores ou formigas ali e contaminar o local. Então, sempre com as tampas voltadas para baixo, porque formam uma superfície de condensação. Então, e até o momento delas serem levadas ao laboratório. Esse momento de ser levadas ao laboratório, ou esse material retirado pelo laboratório, não pode ser muito grande, porque tem micro-organismos muito delicados, como os estréptos, as neisserías, que eles podem morrer com o tempo se eles não forem acondicionados de maneira adequada. Então, o mais rápido possível seria o ideal para que seja colocado para o laboratório e para que ele seja acondicionado de maneira adequada. Bem, falando da nossa experiência aqui, o ano passado nós tivemos mais de 890 coletas, de mais de 700 pacientes, com quase 1000 amostras colhidas. E a maioria aqui foi de ceratite, mais de 70%. Conjuntivites, aqui nós só colhemos aquelas conjuntivites que não, daqueles pacientes que não respondem ao tratamento. A maioria das conjuntivites são virais. Endoftalmites, que são humor aquoso, humor vítreo, nós recebemos pacientes no PS de outros locais de coleta, então a maioria não é daqui, não foram operados aqui no Hospital São Paulo, e outros como dacrocistites, outras enfermidades. E nos últimos 5 anos, vocês observam que sempre ceratite é o maior número de casos que nós temos as coletas. Em relação à positividade, em relação aos sítios de coleta, então, a nossa positividade nesse último ano foi de mais de 70% no caso de conjuntivite, para a ceratite 67%, e assim sucessivamente, dando um total de mais de 70% de positividade. E quais os micro-organismos que nós encontramos? A maioria são bactérias. Então, se vocês somarem aqui com bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, nós temos um número bastante alto. Fungos 4% e a cantameba total de 1% do total de materiais recebidos. Em relação à coleta propriamente dita, o que nós costumamos colher? Nós fazemos a pesquisa de Demodex em cílios, bacterioscopia, que é a coloração de grã, é a lâmina, citologia e a cultura para bactérias aeróbias e a prova de sensibilidade ou a teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, normalmente, nós colhemos a cultura das conjuntivas e pálpebras. Aqui nós usamos o SWAB, como vocês observam aqui, um SWAB pediátrico, tá? Normalmente nós umedecemos esse SWAB no meio do cultivo rico, o BHI, o TSB, ou mesmo um soro fisiológico, dando um conforto para o paciente com conjuntivite. Se você ficar tritando o algodão naquela conjuntiva já bastante sofrida, pode incomodar bastante essa coleta para o paciente. Normalmente, usamos uma placa para cada olho. Então, uma placa para o olho direito. Então, a padronização é uma estria para a conjuntiva e uma letra para a borda palpebral. Normalmente, colhemos o agar-sangue e o agar-chocolate desta maneira. Depois, nós instilamos anestésico no olho do paciente. E aí, para a bacterioscopia e a citologia, nós usamos a conjuntiva tarsal inferior. Aqui não foi instilado anestésico, não há necessidade, o paciente suporta bem. Mas aqui, como nós já usamos a espátula de Kimura, nós já usamos o anestésico. Normalmente, colhemos duas lâminas para cada olho, sendo que uma nós fixamos pelo calor, isso médico mesmo pode fazer,
ou se ele não fizer no consultório, nós fazemos no laboratório. Uma lâmina é fixada pelo calor, uma do olho direito, uma do olho esquerdo, para a coloração do método de Gram, e uma nós fixamos pelo metanol, também do olho direito do olho esquerdo, para a coloração pelo método de Kimsa. E quando colhermos o PCR para a clamídia, nós sempre colhemos da tarsal superior, que é onde nós vamos obter o maior número de células. Clamídia é uma bactéria que ela não se cora normalmente, né? Não se cora pelas metodologias de Gram. Então, aí será feito, mas ela é uma bactéria intracelular, então a ideia é, quanto maior o número de células tivermos, maior a probabilidade de encontrarmos os corpúsculos de clamídia. Então, ela é colocada num tubo já com PCR. Se vocês observarem aqui, até para facilitar o pessoal do laboratório, aqui na escola nós orientamos que após o médico fazer o raspado, seja conjuntival ou de córnea, na lâmina, ele circunde esse esfregaço com lápis dermatográfico, que vai facilitar ao laboratório saber aonde exatamente o médico fez o esfregaço e nesse esfregaço procurar o micro-organismo. Muitas vezes o esfregaço, realmente a quantidade de material é muito pequena. Então é importante, é uma tática que nós usamos aqui no laboratório. Então aqui mais ou menos tudo que eu falei para vocês. Então nós umedecemos o suave, vamos ao fundo do saco conjuntival e efetivamos a coleta, tendo cuidado para não rasgar o meio. Cada vez que vamos ao olho do paciente, nós usamos um novo suave. E aí, a letra. Fazemos esse procedimento tanto no olho direito como no esquerdo, tanto no agar-sangue como no chocolate. Como eu falei, nós podemos tirar os cílios para fazer a pesquisa de Demodex ou mesmo cultivá-lo no caso de uma suspeita de blefarite. Flambamos e esfriamos a espátula de Kimura e aí nós fazemos um pouco de força na conjuntiva e fazemos novamente a coleta. Tarsal superior, tarsal inferior. Tudo bem? Se vocês quiserem, posteriormente eu posso passar a coleta de novo. Eu queria fazer uma pergunta, é possível? Pode, à vontade. Eu estou vendo que parece que na Escola Paulista, no Hospital São Paulo, a semeadura é feita durante o ambulatório, durante a coleta mesmo? Sim. No local? Sim. Então Sim. não tem necessidade de usar o meio de transporte, é feito no ato. No ato. Porque o problema do meio de transporte, do Stuart, na verdade nós só temos um trabalho feito com coleta de conjuntiva em meio de Stuart, né? Muitas vezes o médico na hora, eu acho que o doutor Alexandre até pode discorrer melhor, na hora às vezes ele consegue pegar um fragmento, um pequeno fragmento da úlcera e esse material é imediatamente semeado nas placas, seja no ambulatório, seja no pronto-socorro, em todos os locais. Esta bandejinha que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, estes materiais, isso sempre tem, sempre desta maneira que é montada um kit para o médico colher, inclusive no centro cirúrgico, quando ele tem uma suspeita de endoftalmite. Então, a lamparina que ele usa e os meios ele vai dispondo conforme a suspeita que ele tenha. Eu acho que esse é o grande diferencial, viu? Porque o material é muito escasso, né? Então, assim, da forma como a gente faz lá, o laboratório envia para a gente os kits que ficam guardados lá no frigobar do ambulatório mesmo. E aí, quando a gente tem algum paciente para colher, a gente tira o kit da geladeira, espera a temperatura regularizar, depois a gente vai fazer essa coleta. E aí, eu pego a espátula de Kimura, esquento ela no fogo para ela esterilizar, esfrio numa água estéril e raspo a córnea e ponho na lâmina. Esterilizo no fogo, esfrio na água, raspo a córnea de novo, semeio a placa. Esterilizo a espátula, esfrio, raspo de novo, ponho no meio líquido. Então, eu faço a coleta repetidas vezes, raspando. No meio de cultura de transporte, do Stuart, não tem como, você faz uma raspada ali, põe ali naquele, né, eu faço até com a lâmina de bisturi e passo o que eu consegui no suave e ponho dentro do meio de Stuart e mando para o laboratório, mas não dá para comparar o nível de quantidade de material e a forma como é semeado, né? A questão é simplesmente quem está fazendo isso
ter esse treinamento de saber fazer, saber os cuidados que tem que ter na hora de fazer a semeadura das placas, né? E de como armazenar, que é o que a Cecília está mostrando aí pra gente. Mas eu acho que isso é uma coisa bem possível de ser feita, sabe? É isso que eu ia perguntar, porque as placas a gente com certeza fornece, e eu imagino que a parte um pouco mais complicada, talvez, é que você tenha que ter um bico de Bunsen, mas pelo que você está falando, você já tem lá. Uma lamparina. Na Unifesp a gente tem, mas essa lamparina é um material muito simples de conseguir, né? Uma bandejinha, uma lamparina eu acho que isso não é, né, assim, ter um frigobar para poder armazenar os kits previamente, se a gente precisar, né? Eu acho que não é uma coisa, não é um material muito complexo. A gente usa lá a lamparina mesmo, lamparina com querosene? O que a gente usa lá? Não, é álcool absoluto. Álcool absoluto, isso. Eu acho que se a gente conseguir já disponibilizar as placas de cultura, e já vai ser um ganho enorme em termos de sensibilidade da qualidade dessa análise. Com certeza. Eu acho que já é o primeiro passo. Também. Os meios líquidos, e aí ajustar o tempo de análise, né? Que a Cecília vai explicar direitinho aí, igual ela falou, né? Para o Saburô, por exemplo, eles aguardam até 3 semanas para poder fazer a leitura, né? Que a princípio parece um exagero, mas tem que lembrar isso, que no nosso caso lá, que o material é muito escasso, às vezes o paciente já está em uso de medicação, ou usou algum colírio que tem algum conservante, ele demora mesmo para crescer, né? E aí, recentemente, eu tive um que, depois de 14 dias, é que foi positivar uma Candida parapsilose nesse paciente meu que estava super grave. Então, jogando fora tudo com 3 dias, não pega mesmo. Então, em 2019, para conjuntivite, a maioria das amostras foram positivas para bactérias, né? Clamídia, como vocês veem, 21% só, mas, como eu falei, em 2019, em junho de 2019, o kit foi descontinuado e aí nós não tivemos mais como fazer o diagnóstico. Mas se vocês observarem aqui nos últimos 5 anos, vocês veem que as bacterianas sempre são em número mais alto. Tá? Teve um ano, em 2016, que as clamidiais foram um número bastante significativo e os outros agentes são em número bastante menor. O principal agente que nós pegamos aqui são os estáfilos coagulase negativo nas conjuntivites. Mas eu queria que vocês observassem 2 coisas muito importantes. Principalmente os médicos, e eu não sei se vocês têm essa experiência, se vocês costumam fazer esses levantamentos no laboratório, conjuntivites, elas são comunitárias, né? Então, geralmente o pessoal não está internado num hospital para pegar uma conjuntivite. E já há alguns anos, na verdade, desde 2018, nós temos cerca de quase 50% de estáfilos coagulase negativo meticilina resistentes. Então, para a Vanessa, que faz a parte de microbiologia, talvez muitos não saibam, mas os estáfilos meticilina resistentes são estáfilos que em algum momento adquiriram um gene de resistência, na verdade foi um gene da E. coli, que conferiu resistência a esses micro-organismos. Há muito tempo atrás, estáfilo coagulase negativo nem se fazia, às vezes, antibiograma, que ele era considerado flora normal, era um estáfilo que não se dava importância. Mas, a partir do momento que eles adquiriram esse gene de resistência, eles começaram a demonstrar resistência a antimicrobianos, sejam as fluoroquinolonas, inclusive as fluoroquinolonas de última geração, que é o que normalmente os oftalmologistas usam, e a outros antimicrobianos. Então, um estáfilo que até aparentemente era inofensivo, quando eles começaram a aparecer, só apareciam em centros hospitalares, porque eram meticilina resistentes, e hoje eles já estão disseminados na população, né? Então, muitos médicos, às vezes, tratam a bactéria, às vezes até com uma quinolona de última geração, e o paciente muitas vezes não responde exatamente porque é um estáfilo meticilina resistente. Um outro item importante que eu queria ressaltar é o número de pacientes com Neisseria. Na nossa casuística, ele já é o segundo agente mais isolado em conjuntivites. E isso mostra exatamente aqui vocês observam nessa linha púrpura a evolução dessas neissérias e o aumento de doenças sexualmente transmissíveis. A maioria dessas neissérias são de origem gonorreica,
são da espécie gonorreia. Nós temos também meningitides e outras neissérias, mas a maioria é gonorreia. E é importante que os médicos saibam. Muitas vezes o médico tem a suspeita clínica, porque é uma conjuntivite muito exuberante, com muita secreção, mas não, e pela bacterioscopia só, já o encontro de cocos gram-negativos sugestivos de neisseria, para o médico muitas vezes já é importante. Mas é importante saber a espécie. E a espécie nós só vamos saber se houver a colheita de cultura, e essa é uma bactéria que ela se desenvolve muito bem em agar-chocolate, tá? Então, é importante a coleta, porque se for uma Neisseria meningitidis, por exemplo, e aqui vocês observam que o ano passado nós tivemos 7% dos nossos casos de notificação obrigatória. Então, é importante a identificação da espécie da Neisseria. Vamos, próxima. Então, aqui eu até dediquei um slide só sobre Neisserias, então, ela não é difícil de ser observada. Aqui vocês observam o GRAM, aqui vocês observam o crescimento dela em agar-chocolate. Na nossa casuística é maior o número de homens que chegam ao nosso serviço com Neisseria, e aqui vocês observam o aumento de casos, né? Então, aqui em verde são as amostras colhidas, aqui nesse tom aqui são as bactérias, a bacterioscopia positiva para Neisseria, para cocos gram-negativos, sugestivos de Neisseria, e a cultura positiva. Nesse azul mais claro, só as Neisserias gonorreia, e aqui nesse tom de cinza, as outras Neisserias, né? Então, aqui de acordo com a faixa etária também, nós sabemos que o maior número de pessoas, que são essas colunas em azul, elas estão na faixa dos 16 a 30 anos, mas há de se observar a faixa etária de 16 dias a 15 anos, que é essa púrpura, que é casos geralmente de abuso sexual, e também a faixa etária, que aqui está em verde, acima dos 50 anos. Então, e como vocês observam aqui, olha, a Neisseria em outras bactérias, então, estáfilos coagulase negativos sempre são em número maior, mas vocês veem que as Neisserias já chegam a ser em maior número o isolamento delas do que os próprios streptococcus. Isso no nosso serviço. Tá? E quando eu falei dos estáfilos meticilina resistentes, é isso que eu quis dizer. Então, vocês vejam, estáfilos coagulase negativo, meticilina sensível, nós temos uma sensibilidade, por exemplo, à gentamicina, de 93%, enquanto o meticilina resistente é 67%. Em relação às quinolonas de quarta geração, de 82% cai para 62%. E em relação dos estáfilos áureos, de meticilina sensível de 100% para 0% dos meticilina resistentes. Então, vocês veem que essa sensibilidade é muito grande. Eu vou falar melhor posteriormente, mas só para lembrar que em 2018 o Ministério da Saúde baixou uma portaria que ela só foi implantada, ela levou um ano para ser implantada, ela agora só a partir de dezembro de 2019, que em todos os laudos eles vão ser regidos pelo BRCAST ou CAST. Até antes desse período, nós aqui na escola, nós usávamos o CLSI, que era a padronização americana para se dizer se um antibiótico era sensível ou resistente, uma bactéria era sensível ou resistente a um determinado antibiótico. E a partir de 2019, só é usado o BRCAST. Então, onde tem o X é onde o BRCAST não orienta o uso e não tem números de corte de sensibilidade para esse, de acordo com esse guideline. Aqui vocês observam nos últimos 5 anos, então, tanto para as quinolonas de segunda geração, como é a ciprofloxacina e a ofloxacina, como a de última geração, como a moxifloxacina, a diminuição da sensibilidade dos estáfilos meticilina resistentes, sejam eles coagulase negativo ou estáfilo áureos, e mesmo aos aminoglicosídeos, principalmente a gentamicina e a tobramicina. Podemos passar para a ceratites, né? Então, o que nós normalmente fazemos, colhemos bacterioscopia, citologia,
pesquisa de estruturas sugestivas de cistos de acanthameba, que nós normalmente fazemos na própria lâmina de citologia. Nós podemos observar os cistos de acanthameba, embora não seja a coloração adequada, pela coloração de Gram ou pela coloração de Giemsa. A coloração adequada seria o Calcofluoro White, mas é um insumo caro, nós não fazemos aqui na escola. E pesquisa de micobactérias, principalmente nos pacientes pós-cirurgia de LASIK, que nós encontramos as micobactérias de crescimento rápido. Fazemos cultivo para bactérias aeróbias e anaeróbias, e aqui no caso nós usamos o tioglicolato para essa coleta, fungos, protozoários e micobactérias, e nós usamos um meio específico, que é o Laustein-Jensen, e o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, aqui nós vamos fazer tanto a cultura como a microscopia, sempre da borda da úlcera. Eu falei no começo que a bactéria sempre procura ambiente sadio para invadir. Então, geralmente, no centro da úlcera é onde iniciou a infecção e aí é onde nós temos material necrótico. Nós usamos sempre anestésico, embora vocês encontrem alguns papers, principalmente orientais, que não preconizam o uso de anestésico, mas no meu tempo eu nunca vi colher uma úlcera sem anestésico. A espátula de Kimura ou a lâmina de bisturi. E aqui nós vamos usar os meios sólidos que nós já falamos, sangue, chocolate, saburô, normalmente um meio líquido, o BHI, tioglicolato e, quando necessário, meio de transporte para acanthameba. Nós sempre colhemos 3 lâminas e eu acho que as lâminas são imprescindíveis, porque, como eu falei, eu trabalho num hospital terciário onde a maioria dos pacientes já vem em uso de algum tipo de medicação. E muitas vezes nós encontramos o micro-organismo na lâmina e esse micro-organismo muitas vezes não se desenvolve no meio de cultura. Então, uma observação, principalmente para os médicos, evitem o máximo possível fazer desenhos na lâmina. Já peguei lâminas até onde foi semeado em rocambole, fizeram em espiral. Então, sempre fazendo o esfregaço circuncêntrico e, de preferência, sempre marcando o entorno do esfregaço com lápis dermatográfico, que vai facilitar muito ao laboratório na hora de ver a lâmina, de saber aonde está o esfregaço, né? Muitas vezes o médico faz o esfregaço lá na pontinha da lâmina. Nós normalmente colocamos uma etiqueta nessa lâmina, às vezes faz aqui no cantinho. Então, procure centralizar o esfregaço, ajuda bastante ao laboratório. E se vocês forem contar que esse é o esquema que eu sempre passo, e eu gostaria que sempre os médicos tivessem na sua cabeça, sempre fazer uma lâmina, um meio líquido. Todas as vezes nós flambamos, esfriamos a espátula, como o doutor Alexandre já falou, e vamos à colheita da úlcera. Então, uma lâmina, flamba, esfria a espátula, um meio líquido, flamba, esfria a espátula, série de 3 Cs no meio sólido, flamba, esfria a espátula, uma série de 3 Cs no chocolate, flamba, esfria a espátula, série de 3 Cs no saburô, flamba, esfria outra lâmina, sangue, chocolate, saburô. Então, se vocês forem contar, aqui nós temos em torno, acho que, de 14 coletas. Ah, mas você acabou de falar que a úlcera é milimétrica, muitas vezes não tem material para tudo isso. O importante é que vocês saibam que quanto maior o número de coletas que vocês fizerem da úlcera, vai ser melhor para o laboratório isolar e identificar o agente, melhor para o seu paciente, porque são procedimentos invasivos onde o médico, após a coleta, esse paciente já vai sair com uma medicação, geralmente um antibiótico de amplo espectro. Então, esse medicamento já vai estar agindo nessa úlcera de córnea. E se vocês não tiverem 14 coletas, material para tantas coletas, façam menos coletas, mas façam com qualidade. Não adianta, eu vou fazer no sangue, ela mandou fazer 3 séries de C na placa, eu vou pegar o material, vou começar aqui e vou até lá embaixo. Não adianta, porque o material já ficou todo aqui nessa primeira série de Cs. Então, façam menos coletas. Então, uma lâmina, um meio líquido sempre é importante, porque o meio líquido, se o paciente está usando uma medicação, essa medicação, ela se dissolve nesse meio líquido. Esse meio líquido, se por acaso vier um fragmento da córnea, da úlcera, na hora que vocês estão colhendo, ela vai ter uma maior superfície de contato com esse material. Porém, também é um meio líquido, se vocês, na hora da coleta, vocês esbarrarem nos cílios, na pálpebra do paciente, na pele do paciente, ou até na própria mão de vocês, na hora de introduzir o suave ou a lâmina de bisturi dentro
do tubo, vocês vão estar levando uma contaminação e por aqui nós não vamos saber que tipo de, se o micro-organismo que cresceu aqui é proveniente de uma contaminação ou era do olho do paciente. Então... Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, no meio líquido, duas coisas. Primeiro, você orienta introduzir a espátula depois que eu fiz a coleta. Vou introduzir com cuidado. Primeira coisa, flamba o bico do tubo ou não? Sim, passa no fogo. Isso. Aí introduz a espátula e chacoalha ela lá dentro, é isso? Exato. Eu tiro e aí eu limpo essa... Tomando só o cuidado de não tocar, porque muitas vezes você pega na espátula num local, então esse local onde você está tocando com a mão a espátula, não encostar no líquido. Então, geralmente só a ponta da espátula, essa parte aqui da espátula que deve tocar o líquido e chacoalhar mesmo para tirar todos os resíduos da úlcera. Depois que eu tirei, eu limpo a espátula para enxugar esse líquido, não? Não, flamba novamente, que tudo bem. Tá. E flambar é flambar até ela ficar vermelha. Ela está vermelha, bem incandescente. Uma vez que o pessoal do laboratório me emprestou o material para eu colher direto lá no centro cirúrgico, os tubos com meio líquido vieram com uma rolha de algodão para tampar. Na Unifesp sempre vem com vidro, tubos com tampa mesmo. Isso faz diferença? Qual que seria o ideal? Olha, se esse algodão, o ideal é até para transporte é que sejam tubos de rosca, tá? Que evitam virar o tubo. Se tiver que tampar com um algodão, que seja o algodão hidrófugo, que é um algodão até escuro, que não absorve o líquido. Se for um algodão comum, ele vai absorver todo o líquido e provavelmente o material também vai junto, né? Então, o ideal é que seja tubo de rosca, tá? E aí, a última coisa que eu queria falar sobre as culturas é se o paciente vier com uma lente, às vezes o paciente chega no consultório com a lente, então a lente deve ser retirada do olho do paciente, colocada no meio líquido, pelos motivos que eu já falei. Então, sempre colher lâminas, um meio líquido, um meio sólido. Aqui no laboratório, nós sempre mandamos o resultado para os médicos com uma observação. Olha, crescimento só em meio líquido, ou se não colocamos nenhuma observação, é porque cresceu em todos os meios. E aí, o meio de escolha, o meio de cultura de escolha, o meio de cultivo de escolha, vai depender da suspeita do médico. Então, se o médico suspeita que seja uma bactéria, nós damos preferência para o agar-chocolate, que é o meio mais rico. Se pode ser uma bactéria, um fungo, talvez o sangue. Nós só colhemos o saboroso se ele tiver certeza absoluta que é um fungo, porque provavelmente no saboroso só vai crescer fungos. Pode até crescer alguma pseudomonas, que é uma bactéria menos exigente, mas a maioria dos micro-organismos que vão crescer são fúngicos. Uma outra coisa importante, se vocês não têm várias suspeitas, pode ser um bacilo ácido resistente, pode ser uma bactéria, vocês vão ter que colher uma lâmina para cada coloração, tá? Não é o adequado você descorar a lâmina e corar para outra coloração, tá? Então, isso é muito importante. E essa sangue, chocolate, saburô, porque aqui nós pegamos a superfície da úlcera, o intermédio da úlcera. Então, aqui vão crescer os estáfilos, as pseudomonas, aqui já crescem os estréptos, os hemófilos, a neisseria, e aqui no saburô, geralmente os micro-organismos que invadem a córnea. Então, são os fungos e muitas vezes a cantameba, que é por isso que ela está, esse meio de transporte para a cantameba está no final, tá? Então, aqui é um filminho de tudo que eu falei para vocês. Então, a gente instila o anestésico, flambe e esfria a espátula, vai à úlcera de córnea, e aí nós colhemos no meio líquido. Do meio líquido, sempre, nós vamos passar, se houver turbidez, crescimento, nós vamos passar para os meios sólidos. Aqui sempre tomando cuidado de não rasgar o meio, levando o material na profundidade. O saburô, e depois nós retornamos ao início da coleta. Esse aqui é um vídeo cedido pela doutora Denise, é uma infecção pós-LASIK, então ela rebateu o flap, e vocês vão ver como é resistente esse micro-organismo no olho. Então, tudo que vocês observarem aqui
ela encaminhou para o laboratório. Olha, aqui colhendo com uma lâmina de bisturi. Colhendo do rebanho. E cada material colhido foi colocado num kit. Então, Bruno, se eles te pedirem mais de um kit, não fique assustado, porque até a esponjinha foi para o laboratório para observar se havia crescimento do micro-organismo. Nós colhemos mais de 600 amostras, 98% córnea, porque esses 2% são lentes de contato, são soros de uso de limpeza de lente. A maioria são bacterianas, de origem bacteriana, né? Mais de 60%, fúngica 7%, acantameba 5% e negativo, ou por outros agentes, como por exemplo virais, que nós não fazemos nenhum procedimento no momento no laboratório, 30%, 35%. E aí vocês observam que sempre o número de úlceras de córnea são em maior número que nós colhemos aqui. Em relação aos agentes mais isolados, são os estáfilos, novamente, 44%, seguido dos bacilos gram-negativos, sendo que o principal deles é a Pseudomonas. E aqui vocês observam, nos últimos 5 anos, os agentes isolados no laboratório, e vocês veem que sempre os estáfilos e os bacilos gram-negativos não fermentadores, como a Pseudomonas, são os principais agentes isolados. No laboratório foram feitos 2 trabalhos, um com crianças até 18 anos e outro numa população maior de 60 anos, mais de 30 anos de levantamento. Então, vocês veem que bactérias são os principais agentes, tanto para crianças como para essa população maior de 60 anos, e os principais micro-organismos são as bactérias gram-positivas, sendo o principal deles o estáfilo coagulase negativo, tanto para crianças como para a população maior de 60 anos. Aqui também vocês observam a mesma sensibilidade ou baixa sensibilidade dos estáfilos meticilina resistentes. Então, vocês veem as quinolonas de segunda geração de 88 para 44, de 100 para 57. Nas de quarta geração, 88 para 49, 100 para 57. Isso é um outro detalhe, Bruno, que também é legal da gente ver, porque às vezes o antibiograma que vocês fazem padronizado, muitas vezes vocês usam medicamentos que a gente não tem disponível na oftalmologia para usar como colírio. Então, na Unifesp, eu sei que a gente fez um ajuste ali, a gente conversou com o laboratório, falou, né, quais que a gente pode usar. Então, por exemplo, a moxifloxacina é um que não costuma vir de padrão e é um dos colírios que a gente mais tem disponível de maior espectro para usar, né? Então, moxifloxacina, Oflox, Cipro, Tobra, gentamicacina, esses, né, são muito usados na oftalmologia. Vancomicina, agora penicilina, né, a gente não usa, entendeu? Então, assim, isso é legal da gente depois conversar e fazer, se possível, um ajuste do antibiograma para a oftalmologia, porque senão vocês gastam com um material desnecessário que a gente não vai poder usar, é uma informação desperdiçada, entendeu? A gente, se eu não me engano, a gente utiliza o sistema automatizado para fazer identificação. Pelo menos é o que a gente faz nas secreções do hospital. E tem um padrão, né, de antibiótico que vem nesse kit. Eu imagino que não tem algo específico para a parte oftalmológica, mas a gente pode estudar uma outra forma, mesmo que, de repente, a gente tenha que fazer isso manualmente, né? Talvez a gente peque um pouquinho pelo prazo, eu não sei o quanto isso pode aumentar, a gente conversa com a Vanessa, mas o que importa é que saia os antibióticos que realmente você utiliza, né? Porque senão fica coisas desnecessárias, né? Sai um resultado que não tem aquele remédio, então não adianta, né? Olha, com a implantação do BR-CAST, eu posso falar pelo laboratório central aqui do Hospital São Paulo. O automatizado que nós usamos aqui é o Fênix. E toda a padronização do Fênix é para o CLSI. Então, com a implantação do BR-CAST, a maioria dos antibiogramas são feitos manualmente. E aí, otimiza a rotina e otimiza para os médicos o número de antibióticos que são usados. Pode falar, Vanessa. Não, é que eu estava falando isso mesmo. Com o BR-CAST, alguns antibióticos a gente só tem na forma manual.
Sim. Até porque, por exemplo, vancomicina, você só pode, tanto vanco como poli, você só pode liberar o resultado, já era feito manualmente, pelo Isso, MIC, né? isso. Inclusive, por exemplo, eritromicina nós não temos, então o que eles testam, aliás, o que nós usamos no laboratório, na oftalmo, é a azitromicina. E o que a gente tem disponível é a eritromicina, que vai reportar a azitro e a claritro e a roxistromicina, que são da mesma classe. Bom, aqui nos últimos 5 anos, vocês observam também a mesma baixa sensibilidade, tanto para as fluoroquinolonas de segunda geração, como de quarta geração, assim como aos aminoglicosídeos, né? Tanto para o Staphylo coagulase negativo meticilina resistente, como o Staphylo aureus. Em relação aos fungos, né? Nós não temos assim um número tão elevado de fungos. Como vocês viram, é 7% só da nossa positividade, o número não é tão alto como de bactérias. E nós ainda, embora não seja tão alto, nós ainda tivemos um paciente que teve isolado 2 fungos leveduriformes, né? Uma Candida parapsilose e uma Rhodotorula. Mas os filamentosos são sempre em maior número, que é o que vocês observam aqui. Então, é sempre os fungos filamentosos são em maior número do que os leveduriformes. O principal fungo leveduriforme é a Cândida, que é o mais isolado e tem sido mais isolado nos últimos 5 anos. E entre os filamentosos, disparado é o Fusarium solane, e que nos últimos 5 anos eles também são em maior número. Aqui foram feitos 2 trabalhos com pacientes do laboratório testando os antifúngicos, né? Então, um foi com pacientes particulares e outro com os pacientes aqui do departamento. Aqui vocês observam algumas enfermidades, ceratites, endoftalmites, enfim. E a sensibilidade é muito boa. Então, todos eles foram sensíveis. Então, é importante para o médico saber com o que ele está lidando, porque embora o leque de tratamento dele seja muito pequeno, mas se ele souber que é um fungo, ele já começa a introduzir essa medicação para o paciente com menor dano visual posterior. Nós já tivemos um paciente que era um paciente particular, que era um paciente de ceratoprótese, que ele já usava antibiótico e, na verdade, em antifungigrama, nós não falamos em resistência, mas nós falamos em dose dependente. Então, vai aumentando a quantificação de dose que vai ser dada para o paciente. Mas foi um único caso em todos os testados. A Acanthameba, que ela é um protozoário, ela é grande, ela é quase do tamanho do núcleo de uma célula. Então, o que é muito importante nela é a dupla parede, na verdade é o endocisto e o exocisto. Tá? Então, vocês observam tanto pela coloração de Gram como pela coloração de Ginsa. E aí, ela é um micro-organismo bastante... ela não tem muitas exigências, tanto que o meio de transporte que nós fazemos são 4 partes de água destilada para 1 parte de soro fisiológico. O meio de cultura que nós usamos é um agar não nutriente, uma E. coli, que eu uso uma E. coli ATCC, que é um luxo, né? Mas precisa um bacilo gram negativo só. E aí, depois de 5, 6 dias, nós já observamos a presença dos trofozoítos no meio de cultura e que, posteriormente, eles se insistam. Então, a Acanthameba é um protozoário que ele tem uma fase trofozoítica, que é a fase que ele se alimenta, que ele se reproduz, e depois ela se insista. E essa placa, ela pode ficar eternamente, esses cistos, e isso ocorre também no olho do paciente, né? Esses cistos podem ficar lá quietinhos e num determinado instante, no olho do paciente, quando ela tem um momento favorável, ela se desinsista e ela começa a invadir o tecido, levando até endoftalmite. Nós já tivemos casos de endoftalmite. Tá? Ainda bem, ela das solicitações, ela não é pedida normalmente, cultura para a Acanthameba, mas ela apresenta 5% de positividade das solicitações e das ceratites em geral, ela é 2% de causa das nossas ceratites. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia dos nossos dados aqui da Unifesp, alguns trabalhos do Canadá, dos Estados Unidos, então, todos eles têm sempre bactérias como principal agente etiológico, assim como nós,
né? Alguns países, como Índia, Israel, têm fungos como principais agentes, né? E a cantameba, quando é feito em alguns lugares, também ela é mais ou menos proporcional. Nossos dados são proporcionais com dos Estados Unidos, Canadá. Em relação à endoftalmite, então, o que se colhe, bacterioscopia, citologia, e aqui é imprescindível a coleta de anaeróbios. A maioria dos papers estrangeiros dizem que o principal agente de endoftalmites é o Propionibacterium acne, que é uma bactéria anaeróbia. Não é a nossa realidade aqui, pelo menos não na Unifesp. A nossa realidade, a maioria dos agentes são estáfilos, mas, de qualquer maneira, é importante a coleta do tioglicolato. Então, nós tivemos 79 amostras de 61 pacientes, e aqui é importante porque, às vezes, o mesmo paciente é colhido o humor aquoso, o humor vítreo, muitas vezes o humor vítreo e a lente intraocular, o saco capsular. Então, em um maior número de materiais, de amostras enviadas para o laboratório, é o humor vítreo mesmo. E o humor vítreo é um humor... ele é mais denso e é mais propício, inclusive, para o crescimento de micro-organismos. Em relação à positividade, nós tivemos só 16% no humor aquoso e 32%. Está sendo feito um levantamento, um serviço muito grande, eu não sei se já chegou aí com vocês, pela Secretaria da Saúde, de minimizar as infecções ou diminuir as infecções intraoculares, né? Posteriormente à catarata e injeções intravítreas, e mais para frente vão ser as outras enfermidades. Então, isso baixou bastante o número de endoftalmites do nosso serviço, e espero que dos outros serviços também, né? Em 2007, que a Anvisa soltou um comunicado de redução de danos, redução de endoftalmites, né? Boas práticas para redução de endoftalmites. Isso. Uma série de medidas muito interessantes. Assim. Tem até um livrinho mesmo de cuidados. Então, aqui, a coleta pode ser por punção, tanto do humor aquoso como do humor vítreo. Tá? Eu não vou discorrer sobre a punção, porque eu acho que aí é inerente aos médicos, né? Nós usamos os meios de cultivo, sólidos e líquidos, e aí nós pingamos de 1 a 3 gotas em cada meio de cultivo, e aí eu sempre peço para que dê uma invertidinha na placa, para que essa gota escorra e tenha uma maior superfície de contato com o meio de cultura, que se houver o crescimento, como vocês observam aqui, esse crescimento seja melhor observado e tenhamos maior quantidade de material para o isolamento e identificação. Aqui, como eu já falei, é imprescindível que se colha o tioglicolato. Tá? Então, aqui vocês observam um meio de cultura límpido e um meio de cultura com turbidez. E uma outra coisa importante é gotejar na lâmina e, com o próprio bisel da agulha, espalhar esse material. Se só gotejar e esperar secar e mandar para o laboratório, quando nós coramos a lâmina, nós vamos ver borrões, como vocês observam aqui. A luz do microscópio, a observação, a luz é de baixo para cima, e nós não vamos observar nada. Tá? Então, é necessário que tenha um esfregaço e que ele pode ser feito até com o próprio bisel da agulha. Tá? Se houver ainda mais material na seringa, essa agulha deve ser descartada e usado só o material, porque aqui vai estar contaminado, porque as lâminas não são estéreis. Uma outra maneira de coleta, de escolher humor vítreo, é por vitrectomia. Vitrectomia é um procedimento que se entra com uma dupla via. Esse material todo, faz-se uma lavagem, entre aspas, do interior do globo ocular, e esse material todo é coletado por um cassete, né? Que a ideia for fazer uma cultura, esse cassete deverá ser estéril. Esse cassete, ele é encaminhado ao laboratório, e aí nós passamos por uma filtração deste material. Na verdade, é uma condensação desse material, e num filtro de 0,22 milimicras. Tem uma porosidade de 0,22 milimicras, que vai reter bactérias, fungos, células. E aí, no laboratório, esse procedimento todo é feito em fluxo laminar. Essa membrana filtrante, ela é cortada em vários fragmentos, pode ser esfregada no meio de cultura, né, delicadamente, ou apenas colocada, como vocês observam aqui, tanto em meios sólidos como em líquidos, e pode ser esfregada também
em lâmina para observação. Aqui, Cecília, faço a passo Oi. aqui. No Guarujá, infelizmente, a gente ainda não tem cirurgia de retina, então a gente ainda não consegue fazer vitrectomia, né? Então a gente vai, isso daí vai ser o nível 2, quando a gente conseguir chegar lá, né? Mas é muito importante, porque são situações que a infecção já tomou conta de dentro do olho todo. A gente tem que entrar com o instrumento, aspirar todo o conteúdo lá de dentro do olho, assim, daquela parte da infecção, né? E isso depois pode ser filtrado e aí vocês conseguem identificar dessa forma no laboratório, né? Por enquanto ainda não, a gente ainda não faz no Guarujá, mas quem sabe no futuro próximo aí, né? Vocês mandam para São Paulo, né? Exatamente. Bom, o ano passado foram, como eu falei, diminuiu bastante, né? A partir de 2017 tem todo um manual para diminuição de boas práticas para que se diminuam as endoftalmites. Então, das 25 amostras colhidas de câmara anterior, só 4 cultivos foram positivos para bactérias. E aqui vocês observam, nos últimos anos, sempre, olha, tem até uma queda bastante expressiva de 2018. O Dr. Mauro Campos, que é o chefe do departamento, está fazendo um trabalho bastante forte em relação a isso. Então, vocês veem uma queda bastante expressiva. E no humor vítreo, como eu falei, que era um meio mais apropriado até para o crescimento das bactérias, 15 foram os cultivos positivos, mas vocês observam também uma queda, né? O principal micro-organismo, como eu falei, são os estáfilos e coagulase negativos, tanto no humor aquoso como no humor vítreo. Alguns surtos que nós pegamos aqui, nós tivemos 2 surtos de clínicas externas, né? As duas de pseudomonas aeruginosa, uma em 2013 e outra em 2016, que foi aquele surto de São Bernardo do Campo, que muitos dos pacientes vieram para cá. E no departamento mesmo, nós tivemos um surto em 2014, quando se iniciou a injeções intravítreas de Staphylococcus coagulase negativo meticilina resistentes. Aqui, novamente, então, vocês observam a baixa sensibilidade da moxifloxacina, dos Staphylococcus meticilina resistentes, da Cipro também. E nos últimos anos, da mesma maneira que nós vimos em conjuntivites, como em ceratites, a baixa sensibilidade dos Staphylococcus meticilina resistentes. Aproveitando que você vai mostrar as lâminas, também queria que você comentasse. As lâminas, precisa de algum preparo antes? Porque elas vêm numa caixa com um monte de lâmina. O que eu faço com elas? Eu tenho que limpar, eu tenho que pôr dentro do álcool, eu posso pegá-la do jeito que está? E como que eu faço a fixação delas também no calor? É só aproximar do fogo? E com metanol? É só jogar? Como é que faz isso, sabe? Essas lâminas, elas deveriam ser mergulhadas em álcool para que desengordurasse as lâminas, limpas com um tecido bastante delicado, para que elas estejam bastante limpas e para que, quando o observador for olhar, ele só veja o que foi tirado do olho do paciente, não detritos, né? Normalmente elas vêm até com o próprio pó da lâmina, de corte da lâmina, que atrapalha bastante. Tá? Álcool 70 que é para mergulhar. Álcool 70. Normalmente nós mergulhamos as lâminas em álcool 70 e vamos tirando, só tomar cuidado com fogo, essas coisas, tiramos, limpamos na hora, 2, 3, 4 lâminas, quantas forem necessárias, e já deixamos ali do lado, né? A gente realiza assim também no laboratório, a gente deixa no álcool 70 e só retira na hora que a gente for utilizar. Talvez fosse interessante, às vezes até se tiver alguém disponível para fazer isso, já mandar as lâminas limpas, né, para os médicos. Uma outra coisa importante, não adianta ter todo esse cuidado e aí pôr o dedão bem no meio da lâmina, né, na hora de colher, né? Então, eu já tive casos que fez o esfregaço tudo bonitinho e colocou uma fita crepe para a lâmina, acho que para o esfregaço passando bem aqui, assim, no meio, acho que para o esfregaço não sair correndo da lâmina, né? Então, depois desse cuidado, fazer o esfregaço circuncêntrico, se possível, delimitar. Muitas vezes, Vanessa, quando eu mando as lâminas, eu já mando até a lâmina limpa com essa delimitação. Quer dizer, o médico não precisa ter desculpa nenhuma, é só fazer o esfregaço ali dentro. Ou então entrega na clínica o lápis dermatográfico para eles circundarem o esfregaço. E aí, o ideal é ter uma caixinha de transporte, né, para essas lâminas, para botar uma na outra e ficar uma grudada. Isso, é um porta-lâminas, né? Isso é fácil de conseguir, de comprar, não tem nenhum problema.
Não, nunca fazer esse tipo de procedimento. E as lâminas, quando vocês fixarem no local que vocês estão colhendo, essa lâmina deve ser passada umas 3 vezes pelo bico da lamparina mesmo, né? Então, passam-se algumas vezes pela chama da lamparina. Não precisa ficar torrando a lâmina, tá? Que senão trinca, não adianta. Então, só passar umas 3 vezes no dorso onde foi feito o esfregaço. E já está fixado a lâmina com o calor. Vocês só precisam identificar antes de mandar para o laboratório que essa lâmina foi fixada pelo calor, que aí o pessoal do laboratório vai fixar novamente, mas já vai proceder a coloração pelo método de Gram. E a que você fixar com metanol, aí ou se goteja a superfície da lâmina com metanol, nunca expira. Normalmente a gente goteja com uma seringa, tá? Nunca espirra, porque senão você lava o esfregaço. Ou num porta-lâmina mesmo, você enche o porta-lâmina com metanol e mergulha a lâmina e deixa por 5 minutos. Tirou, secou, está fixada a lâmina com metanol para coloração do Giemsa, tá? Bom, rapidamente, o Demodex aqui, então, como eu falei, ele fica na borda dos cílios, então, muito simples, você tira alguns cílios do paciente, coloca numa lâmina, normalmente nós colocamos umas gotinhas de soro fisiológico, aqui no caso, fluoresceína, só para dar um colorido, mas se ela coloca-se uma lamínula em cima, e se essa lâmina for levada no prazo máximo de 2 horas, nós conseguimos observar esse ácaro se mexendo ainda, né? Vocês veem que eles mexem as patinhas. Normalmente nós encontramos isso aqui, num paciente com suspeita, ele tem quase um cacho de ácaros, né? Num único cílios. Tá? Coloração de Gram, eu não vou discorrer sobre coloração de Gram, mas ela cora a parede da bactéria, então ela categoriza a maioria das bactérias em Gram positivas e Gram negativas, ela permite a observação de se são cocos, se são bacilos e até a observação de leucócitos e de outros micro-organismos, como vocês veem aqui, actinomicetáceos, leveduras, filamentosos, protozoários. Só também transparência, porque também é uma prática comum quando a gente manda a cultura para o laboratório, vocês esperarem o resultado final para liberar, né, aquele resultado da cultura, que demora muitos dias. E como você mencionou anteriormente, a coloração do Gram é uma coisa que faz de um dia para o outro, né? Então, assim, essa semana mesmo, a gente teve uma paciente que internou lá com a gente com uma úlcera, lá no Santo Amaro, no Guarujá. E aí, quando o paciente entra com uma úlcera dessa, a gente tem que entrar com um antibiótico de amplo espectro para Gram positivo, para Gram negativo e, às vezes, até para fungo, dependendo da gravidade. E, de repente, de um dia para o outro, a gente tem uma resposta que é um bacilo Gram negativo. E, nossa, isso melhora muito, porque o olho não tolera tanta medicação assim, né? Então, quando a gente entra com um armamento pesado para todos os micro-organismos, a gente gera uma toxicidade muito grande para a superfície do olho e para a córnea, que, às vezes, piora a situação toda, né? Mas a gente fica numa sinuca de bico. Então, quando a gente consegue direcionar, pelo menos porque, às vezes, você vê na lâmina uma estrutura leveduriforme, uma estrutura filamentosa de fungo. Acabou, tira os antibióticos, deixa os antifúngicos. Isso já vai fazer, assim, toda a diferença. E é um resultado que a gente tem de um dia para o outro, às vezes, né? Como aconteceu agora que direcionou o tratamento. Então, aí eu sempre fico falando para os meninos, liga lá no laboratório, pergunta o que deu, se deu alguma coisa no Gram. E aí eles passam um resultado parcial. Então, isso é importante do laboratório saber, porque para a gente ali na oftalmo isso faz muita diferença, sabe? Se a gente tiver já uma identificação, né, do tipo de estrutura, se é bactéria ou se é fungo, já vai fazer muita diferença. É isso mesmo. Aqui é um hospital terciário. Nós, a partir do momento que o material entra no laboratório, o laboratório do Hospital São Paulo, com todo o ritmo dele, ele tem de 2 a 3 horas para soltar o resultado de Gram, independente se é de dia ou de noite. Faz muita diferença, assim, para o médico. Bom, a coloração de ZIL, né? É o bacilo álcool ácido resistente. Então, e aí é importante porque são estruturas tanto sugestivas de micobactérias como sugestivas de actinomicetos. No laboratório em geral, não se costuma ver muito actinomicetos, mas na oftalmo, esses actinomíceos, eles formam um grânulo que ele tampa o canal lacrimal do paciente.
Então, aqueles pacientes que lacrimejam muito são ou idosos ou geralmente nenezinhos, até recém-nascidos. Quando você faz a punção não, a expressão do canal lacrimal para colher o material, quando vai fazer a lâmina desse material, esse material parece um grão de areia mesmo. Você espalha ele na lâmina, ele faz creque, como se fosse um grãozinho mesmo de areia. E quando nós observamos, muitas vezes são actinomyces, tá? Os actinomyces, principalmente o actinomyces israeli, que dá muito em canal lacrimal, ele é um anaeróbio. Aquela lâmina que nós fixamos pelo metanol, que nos dá a resposta celular do paciente frente ao agente, normalmente nós observamos células que já estão próximos à descamação, então são células que já têm o núcleo picnótico, já estão perdendo a parede celular ou o núcleo celular. Podemos observar também as células caliciformes, que são células são células mais profundas, geralmente ocorrem em pacientes com artrites, com deficiência de vitamina A, ou pacientes idosos, então são células que têm o seu interior cheio de mucina, empurrando o núcleo da célula para a periferia, células com os gigantes, então nós não fazemos nada para vírus no momento aqui no laboratório, mas nós conseguimos observar um processo viral. O vírus penetra no núcleo da célula e faz com que ele fique quase tão grande como o citoplasma da célula, ou mesmo, ainda em casos virais, o núcleo pode se multiplicar tantas vezes que numa única célula nós conseguimos achar 10, 12 núcleos. Tá? Os polimorfos nucleares, né, que são os neutrófilos, os eosinófilos e os linfomononucleares nos casos de linfócitos melanosos nos processos virais. Tá? Então, aqui os meios de cultivo, né? E quanto tempo nós guardamos? O doutor Alexandre pediu, como nós já falamos, o material de olho, geralmente o paciente vem usando alguma medicação, é um material que demora mais, uma amostra que demora mais, muitas vezes, para o micro-organismo crescer. E como vocês veem, muitas vezes não é um material homogêneo. O médico vai várias vezes ao olho, então, às vezes, acaba crescendo um fungo numa placa de agar-sangue. Então, nós damos um tempo maior para que esse micro-organismo, se houver, para que ele se desenvolva, né? Então, o caldo do tio glicolato, que inclusive cresce em anaeróbios, nós deixamos na estufa a 35 graus por 10 dias. O BHI ou o TSB, né? Que crescem tanto bactérias aeróbias, microaerófilas, fungos e leveduras, nós deixamos essa placa por 5 a 7 dias. Nós conseguimos pegar até micobactérias, às vezes no 7º dia, crescendo numa placa de H-chocolate. Não vou discorrer sobre frasco de hemocultura, porque, como o doutor Alexandre falou, não é o caso de coleta de humor aquoso, humor vítreo. Middlebrook também é um caldo para pesquisa para cultura de micobactérias, e a solução de acantameba, que eu já falei para vocês como ela é feita, né? O agar-sangue, o chocolate, o saburô, o sangue é numa estufa a 35 graus, de 5 a 7 dias, porque pode ocorrer o crescimento de um fungo nessa placa. O chocolate da mesma maneira, mas aí a Vanessa pode falar, mas se eu deixar 5 a 7 dias essa placa na estufa, o meio vai estar esturricado. Eu sei, perde muito a qualidade do meio, mas os micro-organismos, se for uma bactéria, 24, 48, no máximo 72 horas, a maioria das bactérias crescem nesse período. Mas um fungo pode levar de 5 a 7 dias para iniciar o crescimento, e às vezes a melhor coleta que o doutor Alexandre fez foi exatamente no agar-sangue, né? E é ali que vai se desenvolver o micro-organismo. Um saburô, o chocolate, 5 a 7 dias na estufa a 35 graus com 5% de CO2. O saburô, numa incubadora de 25 a 30 graus por 3 semanas. E assim, os outros meios que o doutor Alexandre pode passar para vocês, que eu passei para ele a aula, né? Aqui a identificação, eu acho que vocês tenham automatizado, mas todo mundo aprende na faculdade, pelo menos eu acredito que a Vanessa tenha feito alguma coisa da metodologia clássica, então pode ser feita do mesmo jeito que do automatizado, a identificação. As neissérias, como nós observamos no microscópio, e o crescimento.
os bacilos gram-positivos, que aqui nós só identificamos por espectrofotometria de massa, ou pelo fenotípico automatizado, ou biologia molecular. Os gram-negativos, então, é assim que nós observamos nas lâminas. É necessário que eles cresçam para que seja feito toda a identificação, até a prova de sensibilidade ao antimicrobiano, desconfigurou um pouco aqui. A coloração de Ziel-Nielsen, então vocês veem, olha, ela que é bacilo álcool-ácido resistente, mas crescendo no agar-sangue, crescendo num tio glicolato. Então, esse período maior que nós deixamos, nós conseguimos pegar micro-organismos, mesmo que na literatura diga que só cresça no Lauenstein-Janssen, por exemplo, como é o caso das micobactérias. Tá? O antibiograma, eu acho que eu não preciso discorrer muito. O que eu tinha que falar de mais importante era sobre o BR-CAST, que vocês já sabem. Aqui tem um resumo dos antibióticos que o doutor Alexandre pode passar para vocês, que nós usamos para cada bactéria. Tá? Então, vai otimizar bastante para vocês, às vezes fazer um antibiograma muito grande, não, menor já supre as necessidades da oftalmologia. As leveduras, como elas aparecem na coloração de Gram e na coloração de Giemsa, o crescimento e a identificação, os fungos filamentosos, tanto os fungos hialinos como os demáceos. Aqui rapidinho, está acabando a aula, então, para que nós escolhemos? Falam tanto de PCR, tanto de genotípico, então é importante, às vezes o médico manda para o laboratório, olha, eu quero que seja feito isso, assim, assim. Então, para todos terem noção, o que uma metodologia nos dá e o que a outra nos dá, né? Uma não exclui a outra, eu acho que ambas são complementares. Então, no método convencional, fenotípico, nós escolhemos a amostra, nós podemos fazer pela coloração de Gram, saber se é Gram positivo ou Gram negativo, como o doutor Alexandre já falou, o quanto é importante, 24 horas, saber qual é o micro-organismo. Nós semeamos o material em diversos tipos de meios de cultivo, nós identificamos, seja por meios automatizados ou pela microbiologia clássica, por métodos bioquímicos, fazemos o antibiograma e aqui na escola nós temos um banco de cepas. Desde 2002 nós temos um banco de cepas, todas as cepas que nós isolamos das infecções oculares. O DNA, nós já extraímos o DNA da amostra colhida. Então, DNA maravilhoso, detectamos tanto micro-organismos vivos ou mortos, fazemos a detecção rápida, por exemplo, uma micobactéria, tuberculose, a gente pode levar até 60 dias para liberar um resultado negativo. Se nós tivermos os primers adequados, nós podemos fazer em muito menor tempo, 24, 48 horas. Detectamos a resistência, detectamos as infecções mesmo após o uso de antimicrobianos e podemos fazer a epidemiologia molecular. Então, na microbiologia convencional, nós escolhemos a amostra, fazemos o Gram, crescimento, identificação, sensibilidade, vantagens e desvantagens desse meio dentro da oftalmologia. É uma rotina geral, de baixo custo, tem uma padronização, o mesmo estáfilo que eu identificar aqui, a Vanessa identifica no laboratório dela. Nós conseguimos, olhando a placa, separar o que é uma infecção de uma contaminação. Podemos fazer a sensibilidade, podemos ter o banco de micro-organismos para estudos futuros. A desvantagem, como o doutor Alexandre mesmo já falou, muitas vezes nós nem usamos, aqui nós não usamos nunca o meio de Stuart, por exemplo, por causa da pequena quantidade da amostra. Nós podemos ter a distorção da bactéria às superfícies, como, por exemplo, o cristalino, a cápsula, mesmo uma lente intraocular. Baixo inóculo bacteriano, que inibe o crescimento do micro-organismo. O uso de antimicrobianos antes da coleta pode dificultar no crescimento desse micro-organismo. E, muitas vezes, no meio da identificação de um micro-organismo, uma Neisseria, por exemplo, esse micro-organismo morre, nós não chegamos nem à identificação da espécie. Nos métodos moleculares, nós colhemos o material e extraímos o DNA. Do lado de cá, vocês têm várias técnicas de extração, várias técnicas de PCR. Então, nós extraímos o DNA e nós amplificamos o DNA. Então, de pequenas amostras, nós temos uma amplificação exponencial desse DNA. Só que é um DNA amplo, é um gene ribossomal, tá? Então, para bactérias, o PCR, ele nos identifica só o gene 16S. Isso quer dizer, é um PCR universal
que nos diz se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa. Ela não me diz se é coco ou bacilo. Para isso, eu preciso fazer um pós-PCR, um sequenciamento. Do fungo, ela só me identifica o gene 18STS. Então, ele só me diz que aquela amostra tem fungo. Ele não me fala se é um filamentoso ou um leveduriforme. Da mesma maneira, o 18S para ameba só me diz que ali tem uma ameba. Não me fala se é uma cantameba ou o que é. Então, para tudo isso é necessário fazer um pós-PCR, o que prolonga, às vezes, a rapidez do método. Vantagem: uma alta especificidade, sensibilidade, rápida detecção de patógenos, não requer micro-organismos viáveis, a detecção pode ser mesmo após o início da terapia, detecção de micro-organismos de difícil ou lento crescimento, caracteriza genes de resistência. As desvantagens: nós estamos fazendo DNA, nós não temos a bactéria. Então, com o DNA, eu não posso ter um banco de micro-organismos, o que me possibilita estudos futuros. Não posso fazer o antibiograma e dizer para o doutor Alexandre, olha, o seu micro-organismo é sensível a este ou aquele antibiótico. O custo do equipamento é alto, feito só por pessoal especializado. Ele não difere o que é uma infecção, de uma colonização, de uma contaminação. E ainda não temos padronização intralaboratorial e nem interlaboratorial. Gente, eu quero agradecer, pedir desculpas a hora, eu não vi que correu tanto tempo, eu fiquei falando. Me desculpem, eu agradeço o convite novamente e eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Estejam à vontade. Muito obrigado, Cecília. Nossa, foi, né, maravilhoso. Eu acho que essa troca de experiência é muito válida.